Então hoje a gente está aqui em São Paulo, eu vim com o Daniel, sócio aqui da V4, a gente veio no compromisso comercial para negociar com os clientes aqui as oportunidades de negócio para a V4, né? A gente vinha conversando sobre a questão de estar onde as oportunidades estão, né? A gente é de Canoas, como muitos de vocês sabem, região metropolitana de Porto Alegre, e para quem é criado nessa região, ouve muito falar de São Paulo, de tu estar indo em São Paulo, Rio, São Paulo, onde as oportunidades acontecem, e muita gente tem um sonho de vir construir a sua carreira em São Paulo, né? E a gente tem um ponto de vista um pouco diferente disso que a gente quer compartilhar com você. Eu sou o Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company. Há 7 anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Neste quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. Nós não precisamos estar em São Paulo para conseguir criar negócios em São Paulo, fechar negócios em São Paulo, como a gente já vem há bastante tempo construindo e fechando os negócios em São Paulo sem ter que estar aqui. O que eu acho que isso é interessante a gente visualizar é que a gente pode pensar diferente do que a maioria pensa, né? É meio que um senso comum de que estar em oportunidade, tu vai ter chances maiores, mais oportunidades de estar aqui em São Paulo. E a gente acredita que não, porque vir para São Paulo, sim, tem mais oportunidades, mas com isso traz grandes outros problemas, como maior custo de vida, maior custo de mão de obra, entre outras dificuldades, competitividade, que na tua região pode ser que não tenha, né? Como é em Porto Alegre, como é em Florianópolis, como é em Belo Horizonte, outras capitais que vêm se desenvolvendo economicamente muito bem, com grandes empresas que conquistam clientes e relevância nacional, que vêm conquistando relevância nacional, né? Tanto Floripa, quanto Belo Horizonte, quanto lá em Porto Alegre mesmo. Então a gente resolveu, ao invés de tentar abrir uma unidade aqui, vir competir no cenário de São Paulo, a gente pegou e explorou os potenciais que a gente tinha na nossa região para exportar o nosso trabalho para o resto do Brasil, inclusive São Paulo. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma mão de obra de alto nível intelectual, comparada às outras regiões do Brasil, por um custo muito mais barato, devido à qualidade de vida, devido aos custos de vida serem mais baixos. Então a gente consegue exportar para o resto do Brasil um serviço de altíssima qualidade por um custo muito mais baixo. Então aqui em São Paulo, para te ter um serviço com a mesma qualidade que nós temos no nosso setor de comunicação, por exemplo, é muito mais caro do que esse serviço ser executado em Porto Alegre, em Canoas, a região que a gente está lá. Então a gente desenvolveu a V4 de uma maneira que a gente pudesse conseguir vender os nossos trabalhos nessas regiões com as potencialidades da nossa região lá. Ao invés de tentar vir num cenário competitivo, de custos maiores, a gente explorou os nossos potenciais e exportou isso. Então a reflexão que eu quero provocar nesse vídeo é que às vezes, cara, tu não precisa ir para um cenário extremamente competitivo que todo mundo fala que talvez você estando lá você vai ter oportunidades melhores, mas sim explorar as armas que você tem, quais são as potencialidades da região que você está, do local que você está e como você pode fazer com que isso se transforme numa arma para exportar para São Paulo, por exemplo. Você não precisa necessariamente estar aqui para conseguir. Lá no Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem no interior do Rio Grande do Sul, como Santa Maria, grandes universidades e outras empresas, a própria Cubo, uma grande agência aqui de São Paulo, hoje está aqui em São Paulo, surgiu no interior do Rio Grande do Sul e acabou ganhando uma abrangência mundial e acabou tendo que vir para São Paulo, não conseguiu fugir disso, mas tem várias cases de empresa, a própria RD em Florianópolis não precisou vir para São Paulo para conseguir construir, ou a Sambatec lá em BH, também ganhando uma presença nacional grande, sem ter que ter um escritório aqui em São Paulo. Então pense nisso, que a sua carreira não depende de você estar num cenário como esse, que às vezes a gente acha que a gente vai chegar aqui e tudo vai ser mais fácil, não necessariamente vai ser. Então explore as potencialidades da sua região, que talvez tenha muita oportunidade para você exportar, ao invés de vir ser só mais um cenário extremamente competitivo.